Arte bizantina. Bom dia, galerinha! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa aula voltando ao nosso assunto da semana passada, que é a arte bizantina. E com isso nós vamos encerrar também o nosso caderno base número 1, que vocês deverão fazer os exercícios e entregar agora esta semana. Então vamos voltar um pouquinho no nosso assunto sobre arte bizantina, que é aí o primeiro grande movimento artístico, né, de todo o período medieval, que compreende um período aí de mais ou menos 1000 anos, sendo do século V até o começo do século XV, mais ou menos. Nós temos aqui uma imagem na nossa tela mostrando 3 mosaicos dessa época, da época bizantina. Então, por que surgiu a arte nesse momento da história? Então, vejam só. Lá atrás, como eu tinha dito na aula passada, o cristianismo ele não era uma religião aceita. Ele não era uma religião vista como uma religião. Então, os cristãos, daquele primeiro momento, dos primeiros séculos, eles queriam representar, sim, a história de Cristo, mas eles não podiam fazer isso. Então, eles faziam isso nas catacumbas, que eram os sepulcros, né? Que se utilizava naquela época. Então, era vista como uma arte às escondidas, não tinha liberdade de se contar a história de Cristo de modo que as pessoas pudessem ver e ouvir claramente, porque não era uma religião aceita. O Império Romano tinha a sua própria religião, né, baseada ali nos vários deuses, naquele panteão bastante grande, que vocês com certeza já devem ter ouvido falar. Então, nesse primeiro momento, a arte bizantina ela era escondida. Depois, com o imperador Constantino oficializando o cristianismo como sendo a religião de Roma e impondo a religião cristã a todos os povos, né, que estavam ali submetidos ao seu império, então a arte ela acabou criando uma liberdade muito grande para ser expressa, porém ela também não tinha a liberdade de ser expressa como os artistas desejavam. Eles eram reprimidos, a igreja tinha uma forma muito impulsiva de representar a sua arte e contar a história de Cristo. É interessante falar sobre isso porque isso é um marco na Europa daquela época, né? O que veio a ser a arte antes, o que era a arte antes do cristianismo e o que veio a ser a arte depois do cristianismo. Então há aí nesse momento também um divisor de águas nesse sentido. E como a igreja era quem detinha os grandes poderes naquela época, então tudo era feito única e apenas da forma como ela assim desejava. Outro fator interessante nessa época foi que teve um movimento chamado movimento iconoclastíaco. Esse movimento, ele repudiava a adoração às figuras humanas. Como nós sabemos, a igreja, ao longo da sua história, ela sim adora a figura de Cristo, de Deus, da Santa Trindade e da Virgem Maria, mas também ao longo do tempo foi criando os seus santos, pessoas que tinham um comportamento, né, dito santo, então elas eram elevadas a essa categoria. E esse movimento da iconoclastia, ele gerou vamos dizer assim, um preconceito muito grande com relação à adoração das pessoas, porque julgava-se que ninguém, nenhum ser humano, deveria ser adorado, que somente Deus poderia ser adorado. Então, esse movimento iconoclasta, ele gerou um problema muito sério naquela época, porque as figuras humanas consideradas santas não poderiam ser adoradas. E aí, logicamente, que isso também deu uma transformação aí nesse período, certo? E a nossa atividade de hoje, ela está baseada em uma pesquisa sobre o significado disso, do que é iconoclastia. Certo? Então nós temos aqui, olha, eu vou passar a imagem aqui para nós um pouquinho. Olha só. Essa daqui é a nossa atividade de hoje. Nós temos 2 para fazer. Eu espero que tenha ficado claro sobre esse princípio aí do início, né, da arte medieval com a arte cristã, com a arte bizantina,
falando sobre esse momento, e eu quero falar sobre a nossa atividade de hoje, que ela tem essas duas vertentes. A primeira, ela é uma pesquisa acerca do significado de ícone e iconoclastia. Então, vocês têm aí 7 linhas para falar bem rapidinho sobre o significado de ícone e iconoclastia. A iconoclastia, ela está sendo abordada no texto e eu mais ou menos já falei para vocês aqui o que foi esse movimento. A nossa segunda atividade é para vocês observarem essa imagem que está posta aqui, né? E entender qual é o processo de criação de um mosaico. Por que se fala tanto em mosaico, né? Porque a arte bizantina, ela deu início à criação dos mosaicos. Conforme a gente pode reparar aqui, ó, veja só, eram pequenos pedaços, né, de vidro ou de outros materiais que eles usavam para criar, eram colocados de maneira muito juntinhas ali, a gente chama de justaposto, né? Sobreposto, justaposto, então era dessa forma aqui. E eles criavam imagens perfeitas. Então esse é um movimento artístico muito importante dessa época. Olha esses detalhes aqui, olha, de cor. E eles usavam inclusive luz e sombra para estar criando aí, né, a impressão de tridimensionalidade nessas figuras. Então aqui, como atividade, na segunda atividade, vocês deverão construir um emoji, mas sob o aspecto de um mosaico. E esse deverá ser feito aqui neste círculo. Olha que legal, ainda bem que pegaram uma ideia bem contemporânea, né? Para a gente estar trabalhando, um emoji. E para isso vocês poderão utilizar diversos tipos de material. O que vocês tiverem ao alcance de vocês. Pode ser papel colorido, pode ser cereais, arroz, feijão, milho, coloridos, né, que vocês poderão estar trabalhando aí, ou até mesmo elementos da natureza, pedrinhas, folhas, flores. Aí a composição vai ficar na criatividade de vocês. O mais importante aqui é que vocês tenham compreendido esse período da história da arte, que é muito importante, porque é o grande princípio ali, né, do estudo da arte dentro da época medieval, que é bastante longa, e ao longo do tempo nós vamos ver outras questões bem interessantes no desenrolar desse pensamento teocêntrico do ser humano que durou aí esse espaço que eu falei para vocês de 1000 anos. Aqui dentro deste círculo vocês vão criar a arte de vocês. E a nossa aula, ela fica por aqui. A semana que vem nós vamos dar início ao nosso caderno 2, certo? Com vídeos explicativos, com imagens, e eu vou deixando aqui para vocês, olha, essa imagem desses 3 mosaicos maravilhosos dessa época, para vocês se inspirarem em fazer uma atividade bem legal. Não se esqueçam, qualquer dúvida, eu estou aqui. Não se intimidem em perguntar, eu estou disponível para atendê-los. Outra coisa, lista de chamada posta já aqui no começo da nossa aula, com encerramento até às 9 horas da manhã. Quem estiver olhando, assistindo a nossa aula agora, no momento em que ela está acontecendo, não deixe de participar, tá bom? Certo? Então, um beijo bem gostoso da Pro e até a próxima aula!